Karl Marx, ele fala um pouquinho de sociologia e de política. Ele é considerado um dos pais da sociologia. E ele inventou uma teoria chamada comunismo, que acredita que que o Estado deve concentrar todo o poder e que todas as coisas devem ser organizadas pelo Estado, que seria o Estado político, seria a organização política do país. Então não deveríamos ter mais propriedade privada, nem instituições privadas que vendam e compram coisas, nem empresas, tudo deve ser do Estado. E também tem a teoria que ele criou, que é o socialismo. O socialismo nada mais é do que você acreditar que todo mundo deve receber a mesma renda. E aí o Estado ele vai ser como se fosse aquele que vai organizar e distribuir essa renda. Só que o que a gente vê ao longo da história é que a aplicação dessa teoria de Marx ela nunca deu certo. Então a gente vai observar que, por exemplo, o comunismo já matou milhões de pessoas ao longo da história, até mais do que o nazismo. E Marx ele tem um autor que a gente tem que ter cuidado, porque senão ele nos atrás com essas ideias. Ele tem até algumas críticas que está correta, mas a, a maneira de resolver essas críticas é aí que está o problema. Ele viveu na época de revolução industrial e acabou influenciando muito a visão dele. E Marx é o pai dessas teorias que acabam criticando a religião, que acaba criticando a área de humanas. Então, o comunismo é como se fosse um bloco completo. Tem que superar a, as bases da sociedade ocidental, quebrar no meio, para que o marxismo ele possa vencer e o comunismo entre. Então, vai totalmente contra o cristianismo, essa teoria. Por exemplo, Paulo Freire, na educação, pega essas ideias de Marx e aplica na educação, e o que a gente vê o resultado do Brasil, que tem uma das piores educações do mundo, os alunos aprendem muito pouco. Na área de educação, sempre os professores falam muito de Freire, do método dele, e na verdade o método dele nada mais é do que a aplicação do marxismo, tirar a ideia do professor, a importância do professor, colocar ele como mediador e aplicar essa ideia do marxismo no própria educação, para tornar na verdade o aluno não um sujeito que está no colégio para aprender, ou que está em uma determinada instituição para aprender. É mais como se ele fosse um ser social e que vai ser um indivíduo que vai estar de defender nas causas comunistas logo quando sair. Vai ter a emancipação social. Então o foco dele é preparar o estudante como se fosse um revolucionário. É o que tem acontecido muito. Os alunos não aprendem nada nas escolas, mas saem socialmente influenciados por essas teorias. Tem Levi Vygotsky com as ideias dele também que derivaram, que também está na área de educação que a gente tem que ter cuidado, e foca muito no social e pouco no indivíduo, e acaba com a ideia de que somente o social importa, o indivíduo deve ser subtraído, quando na verdade a Bíblia indica muito bem que o indivíduo ele também é muito importante além do social. A gente tem que estar olhando para o indivíduo. Então, temos também Dewey com as novas pedagogias, algumas coisas que ele fala vai nesse sentido. Freud e as psicologias. Na psicologia, a gente tem que ter cuidado. A maior parte dos alunos que entram na psicologia, que são cristãos, se tornam humanistas, então tem que procurar bons livros cristãos. Freud, ele traz essas ideias de tudo ser parte do psicológico. Então, por exemplo, a fé ser algo psicológico, as pessoas que entram acabam se tornando humanistas, ou seja, elas acabam acreditando só que tudo é focado no humano. Então, tudo que a gente pensa vem da psique humana. Temos um cara chamado Gramsci, na área de humanas, que, segundo os autores, a verdade que Gramsci traz é assim, em vez de termos oprimidos e opressores, em vez de também termos a revolução armada, como eles pregavam, de tomada de poder, de violência, por que não fazemos uma revolução cultural para avançar as ideias marxistas culturalmente? Então, Gramsci traz essa ideia, e o que a gente vive hoje em dia é o marxismo cultural. E o que é o marxismo cultural? Você vai ver na universidade e nas pessoas as ideias de Marx embutidas nelas. Elas nunca estudaram isso, mas culturalmente, porque chegou de uma maneira que elas nem perceberam. Então já está na cultura. Então Gramsci levou o marxismo, essa ideia de revolução, de opressor, oprimido, de separação da sociedade, a esse nível. E tivemos também a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi uma escola da Alemanha que teve, por exemplo, Jorge Lucas, Mark Horkheimer e Theodor Adorno, em que as ideias dele era que a revolução
E a separação da sociedade não deve ser mais entre opressor e oprimido como a gente via antigamente. Até porque os indivíduos da classe média eles se acomodaram. Então, para eles, para a escola de Frankfurt, o que você deve fazer? Separem opressores e oprimidos na sociedade. Então, por exemplo, você tem grupos sociais oprimidos. Então, cada vez mais, você vai ter, por exemplo, o feminismo. As mulheres são oprimidas. Você tem, por exemplo, o LGBTQ+, oprimido também. Separa a sociedade em vários grupos que são vítimas, que são opressores, e você coloca o resto da sociedade como se fosse o opressor. E essa minoria, ela, às vezes até a maioria, acaba sendo oprimida. Então a escola de Frankfurt pregou isso. E o que nós mais vimos foram movimentos de racismo, movimento negro, feminismo surgindo no século XXI, como fruto dessas ideias de separação da sociedade não mais em opressores e oprimidos, mas opressores e oprimidos identitários de classes sociais diferentes. E aí você tem essa ideia de mais esquerda, mais direita, você tem níveis de opressor diferente, e começa várias baboseiras que eles acabam citando e acabam prejudicando bastante a sociedade. E também tem um chamado Herbert Marcuse, que é um cara que ele fala um pouquinho da revolução sexual. E a ideia que ele prega é que a sociedade ela precisa sofrer uma revolução sexual e que o sexo ele tem que ser banalizado. E tudo isso você vê que parece ficção eu falando aqui, mas tudo isso já está acontecendo naturalmente. Olha as universidades como tem as ideias marxistas de Gramsci e de Marx. Todo mundo pregando a revolução marxista que matou milhões, como se fosse natural. A gente rejeita o nazismo, mas não rejeita o comunismo. Olha as ideias de Frankfurt de separação das causas de grupos sociais e conflito para conquistar através da divisão da sociedade. E vem vários grupos hoje sociais. E, por exemplo, a ideia de Herbert Marcuse de revolução sexual. Hoje também é muito claro. A gente vê essas ideias sendo pregadas por aí e sendo vividas. Como cada vez mais o sexo sendo mais banalizado. E o comunismo também, como eu já falei, que foi-se o martelo. Essa ideia que surgiu com Marx de focar tudo no Estado. O fascismo na verdade nada mais do que o comunismo aplicado a nações. Então, no comunismo você tem o proletariado e o opressor. E o oprimido, ele é como se fossem as pessoas que estão trabalhando nas fábricas, que são trabalhadores. E o opressor as pessoas que estão nesses establishments, segundo eles. E segundo os donos de empresa que estão oprimindo. E aí eles colocam sempre esse conflito, essa dualidade entre o opressor e o oprimido. Só que o fascismo levou isso, por exemplo, na Itália, a um nível maior. Qual seria esse nível? De você colocar nações opressoras contra nações oprimidas. E aí você cria a ideia de uma nação única, nacionalista, em que você tem essas ideias de opressor e oprimido aplicado entre nações. Em que o oprimido não passa a ser só agora a pessoa que trabalha na fábrica, mas a nação oprimida. E o nazismo nada mais é do que o comunismo, ou seja, ou o fascismo alemão. Então, tivemos fascismo na Itália, tivemos fascismo no Brasil com Getúlio Vargas, e na Alemanha tivemos outro fascismo. Da mesma ideia de Marx, do comunismo sendo aplicada, são máscaras diferentes dessa mesma teoria. E aí a gente pode chamar até dos três irmãos. Rousseau foi um autor que ele acaba falando um pouquinho sobre o coletivo e ele vai dizer que nós precisamos mudar a sociedade e a partir disso nós viveremos uma sociedade como se fosse perfeita. Não lembro muito bem agora o que ele fala, mas vai nesse sentido. E aí tem um cara chamado Thomas Hobbes, que é o que se aproxima dessas ideias do individualismo, que acredita que o indivíduo é ruim, a sociedade também é ruim, mas a sociedade só é ruim porque o indivíduo ele é ruim como um todo. E não acreditar que o indivíduo é um potencial coisa boa. Então, por isso que essas ideias, por exemplo, comunistas como um todo, acreditam nessas ideias de Rousseau. Acreditam que se você tiver uma sociedade ideal, um mundo ideal em que você tenha destruído os opressores, você vai viver numa sociedade perfeita. Por quê? Porque para eles o problema não é o homem, o problema é a sociedade. Então nós temos uma sociedade que corrompe o homem. Então essa é a ideia de Rousseau. E isso deu origem a essas ideias de Marx, e deu origem às ideias comunistas, com a busca de uma sociedade perfeita. Essa sociedade ajudaria a ter e os seres humanos a partir disso seriam perfeitos também.
Mas não os seres humanos perfeitos, mas pelo menos a sociedade iria bem. Os seres humanos não ficariam fazendo coisas erradas uns com os outros. Diferente do que Thomas Hobbes fala que eu, como indivíduo, eu já sou mal e a sociedade é má. Mesmo que a sociedade mesmo que eu tente me modificar, mesmo que eu tente consertar a sociedade, ela nunca vai ser perfeita. E tem o iluminismo também que surgiu com essas ideias de Rousseau, que seria a ideia da iluminação da mente do homem, e que isso também deu origem também na chamada Revolução Francesa. O ser humano ele é iluminado pela racionalidade, o cristianismo e as tradições devem ser largadas de lado, o rei e essas coisas devem ser destituídos em prol da revolução. Então o que acontece com a Revolução Francesa é isso. Também tem o secularismo que eu já falei, que é um movimento que o abandono das tradições religiosas e cristãs que surgiu a partir de Rousseau e do iluminismo. Começa com a ideia de que a sociedade é boa, você racionalmente se organiza mentalmente para iluminar a sociedade, e através da iluminação da racionalidade, você começa a secularizar a sociedade, abandonando as tradições e seguindo apenas a iluminação da mente. E isso tem o humanismo também, que está associado muito à psicologia, é como se o homem fosse o foco de tudo. A gente devesse focar no homem, que a fé é tudo deriva do homem. A ausência de beleza e alguns novos tipos de arte e música que a gente tem que ter cuidado. Também tem essas ideias na administração e outros do coaching. Nem tudo coaching está totalmente errado, mas é bom ter cuidado com essas ideias. De sempre ter o potencial, a pessoa sempre está bem, a pessoa sempre desenvolver a potencialidade dela, sendo que é natural do ser humano às vezes também fica meio para baixo. E linguagem neutra também no português, que as ideias também as ideias de opressor e oprimido. Para eles, a própria linguagem expressa a opressão que a sociedade tem nos oprimidos. Então, por exemplo, as mulheres, os gays, todos esses são oprimidos pela linguagem que acaba criticando e sendo muito mais masculina do que feminina. Tudo isso, ideias de Marx, que temos que ter cuidado.